O presidente Lula, diante da proposta e da pressão por um pacote com essas características draconianas, o presidente Lula disse negativo, não vai ter. Por isso que demorou muito tempo para sair a proposta do pacote, porque o presidente Lula funciona como um líbero atrás da zaga, né? Ou seja, ele tem que se proteger dentro do próprio governo em relação às pressões por medidas que, repito, a palavra de um líder histórico do PT, Zé Dirceu, que significariam assumir um programa neoliberal. Era disso que se tratava. O pacote fiscal que acabou sendo apresentado, Anderson, ele é híbrido. Por que ele é híbrido? Porque ele tem medidas que fazem recair o corte de gastos sobre os mais pobres, salário mínimo, BPC, abono salarial, e ele acena com um item importantíssimo do programa do presidente Lula, que é a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, com o aumento da tributação para aqueles que têm uma renda mensal acima de R$50.000. Então, o pacote ele apresenta esses dois elementos, mas não há simetria entre esses dois elementos, porque o pacote, os cortes de custos são imediatos, valem para 2025, por isso a emergência em votá-los. E a isenção para quem ganha até R$5.000, que é uma medida progressiva, importante, essa isenção e a tributação dos que ganham mais de R$50.000 por mês para compensar a perda de arrecadação com a isenção, essas medidas sequer foram apresentadas até agora ao parlamento, porque elas são para 2025, com validade em 2026. E não foi feito uma amarração. O que é uma amarração no parlamento? É assim, nós vamos votar nos cortes de gastos se for aprovada a isenção. É uma mão lava a outra. Não está negociado desse jeito. Está negociado como dois projetos paralelos. A aprovação do pacote fiscal não significa compromisso de ninguém com a aprovação da isenção do imposto de renda. Tá? Por isso que muita gente tem a impressão de que a proposta sobre imposto de renda teria sido, digamos assim, um mel na boca, para inglês ver, né? Para suavizar o pacote fiscal, porque não está amarrada a reforma da renda com o corte dos custos. E o corte dos custos está recaindo pesadamente sobre o salário mínimo. Isso. Dos 327 bilhões de reais que seriam cortados pelos cálculos do governo até 2030, um terço desse valor é por conta da desaceleração no aumento do salário mínimo. Eu tenho aí os números aí. Eu conversei com o Mauro Lopes, jornalista, aqui na segunda-feira, ele trouxe aqui para a gente esse quadro aí mostrando o percentual dos cortes, né? 33,6%, ou seja, 109,8 bilhões de reais a partir dos cortes, entre aspas, do salário mínimo. O salário vai crescer no máximo até o limite do arcabouço fiscal, 2,5%, o aumento real, não é isso, Breno? Isso, se você somar com os outros benefícios sociais, BPC e abono e Bolsa Família, de acordo com o próprio planejamento do governo, isso dá praticamente metade dos cortes de custos são sobre os setores mais pobres da classe trabalhadora. E se você a isso soma ainda a operação do Fundeb, que também está aqui nessa tabela... Isso passa de 60%, né? Está em cima dos trabalhadores, em cima dos mais pobres, né? É uma política, do ponto de vista social, é injusto, do ponto de vista econômico, é perigosíssimo, porque isso vai retardar o crescimento da demanda nos setores populares. Isso tem efeito na demanda. Né? Ou seja, a demanda que está puxando o PIB. A demanda dos setores populares tem um peso importante no PIB. Porque é aquela coisa, né? Quando você aumenta a renda dos mais ricos, ela vira poupança. Quando você aumenta a renda dos mais pobres, ela vira consumo. Exato. Tá? Uma pessoa que ganha 50 mil, se ela passa a ganhar 60 mil, tá bem, ela pode comprar algum bem luxuoso, ela pode fazer uma viagem de férias mais requintada, mas a tendência é que ela pegue boa parte do aumento e aplique, né?
aplique ali num fundo, numa poupança, no que for, não é? E não se transforma em consumo. O mais pobre, não. Quando você aumenta a renda em R$100, uma pessoa mais pobre, esses R$100 vão virar comida. Vão virar roupa para os filhos, vão virar... Né? Você vai ter consumo. Então, é perigoso para a economia, a médio e longo prazo. Não imediatamente, talvez, mas a médio e longo prazo, você está fazendo refluir o crescimento da demanda. E, politicamente, eu acho que é uma coisa inexplicável, porque é um tiro no pé. Porque de onde vem a popularidade do presidente Lula? De onde vem os votos do presidente Lula? De onde vem, hoje, a base social da esquerda brasileira? Dos mais pobres. Então, você orienta o teu programa de corte de gastos para cima dos mais pobres? Para cima da sua base social? Olha, eu fico um pouco surpreso, o Anderson, porque eu não conheço na história brasileira, talvez a exceção seja o Getúlio, político mais sensível e hábil do que o presidente Lula, não é? O presidente Lula é aquele cidadão que literalmente dá nó em pingo d'água. Ele tem uma percepção para as coisas que acontecem no país, especialmente para as coisas que acontecem na classe trabalhadora, que nenhum político jamais teve na história do país. Tá? Ele consegue ver o que muita gente nem pensa que existe. E ele está atirando contra a base social dele. Isso. Ou tem algum truque, alguma mágica, alguma percepção que cérebros muito mais modestos como o meu não conseguem perceber, ou o presidente Lula está jogando no risco. Está jogando no risco, porque permite a direita e até a extrema-direita, como está acontecendo no parlamento, fazerem o discurso que o governo Lula prejudica os pobres. Você não viu ali União Brasil contra a mudança do BPC? Nós vamos ter a direita, setores da direita e da extrema-direita, que são ligados ao capital financeiro, é pura demagogia, mas você abre um flanco para desgastar o presidente Lula lá nos andares de baixo da sociedade brasileira.